A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Nova semana, novo episódio de Português Suave na Rádio Observador e também em podcast. Sempre, já sabe, eu sou o João Costa e Silva. Está comigo o ninja da língua portuguesa, Marco Neves. Olá, tudo bem? Tudo bem. E em breve com novidades. Aliás, já estás aí a... Com um livro, eu trouxe aqui a suavizar, a fazer carícias a um livro. Quando uma pessoa tem um livro novo, há uns dias em que pensa muito nisto, não é? E tem que tratá-lo com carinho, não é? Exato. Para ver se ele se porta bem. Quando sai, como é que se chama? À rua. As Raízes da Língua é a história de 50 palavras portuguesas. É um livro que vai sair agora durante o mês de março, mais para o final, mas já anda por aí, digamos assim. Já está em pré-venda, não é? As pessoas já podem reservar. Já podem reservar. E é um livro sobre a história de muitas das palavras portuguesas, mas aqui com a particularidade, não é um dicionário, portanto não tem as palavras todas. Tem 50 palavras que eu fui escolhendo quase ao... Foi difícil essa escolha? Não, foi uma escolha que eu fui fazendo ao longo do tempo. Isto são várias crónicas que eu fui escrevendo. Às vezes, imagina, o meu filho falava de um avião e eu então vou fazer uma crónica sobre a palavra avião, que tem mais história para contar do que pensamos, ou então sobre a palavra lua, ou depois sobre a palavra presidente, durante algumas eleições. Por acaso amanhã vamos ter um novo presidente, não é? Está aqui a história dessa palavra, que já contámos aqui. Por acaso já apareceu por aqui. A história da palavra direita e esquerda, fetiche, verão, escola, são 50 palavras que a minha intenção foi quase ao calhas. Se eu pegar nesta palavra, será que é interessante o que está por trás? E a história quase sempre era, quase sempre. Muito bem. Foi isso que eu tentei contar. Muito interessante. Vamos falando aqui sobre esse novo livro até ele sair, não é? Mas já pode fazer pré-reserva, está em pré-venda neste momento. Eu ia te perguntar mais qualquer coisa. Já me lembro. Eu sou assim, sou uma pessoa com muita coisa a acontecer na minha cabeça. Deve ser muito engraçado perceber, não sei se és uma pessoa que usa as notas no teu telemóvel, mas tu deves ser aquela pessoa que tem milhares de notas, ou és uma pessoa que escreve à mão? Não, devia-se cá. É assim, eu gosto de escrever à mão, mas eu tenho um problema, que é a minha letra é muito má. A minha professora primária, a professora Dália, sabia bem disso lá desde o início e tenho depois dificuldade. Digamos que as notas no computador ou no telemóvel são mais perceptíveis depois que eu preciso de... E são muitas, não são? São muitas, sim, mas também muito na cabeça. Ou seja, é uma mistura, mas tenho muitas notas. Muito bem. Mas por acaso... Neste português suave não é só dúvidas, também te vamos conhecendo um bocadinho melhor. Sim, mas vou apontando, vou investigando. Depois a parte em que estamos a pensar como é que, ou seja, quando eu tenho uma história a contar, há uma parte que eu gosto muito que não tem necessariamente de ser o momento em que estou fisicamente a escrever, mas é o momento em que estou a pensar como é que vou resolver o problema de contar uma história de uma palavra para que as pessoas possam gostar dessa história. Portanto, é interessante. Muito bem. Olha, e o que é que temos esta semana? Então, vamos falar aqui na Língua das Notícias de Um Engano Meu, num episódio, nós prometemos isso. Também de um dos grandes escritores da nossa língua que morreu esta semana, mas vamos fazer referência a António Lobo Antunes e gostava de dizer algo sobre a língua portuguesa e António Lobo Antunes. Depois vamos falar de insosso ou insonce. Vou-te perguntar como é que tu dizes. E por fim, a origem de ok. Ok, que era a minha dúvida. Exatamente. Vamos a isso então. Começamos com a Língua nas Notícias. Olha, esta semana morreu António Lobo Antunes, que foi um dos grandes escritores, porque os escritores têm essa capacidade de continuarem a ser no presente enquanto forem lidos, e é bem provável que ele... Resistem à passagem do tempo, não é? É bem provável que ele venha... Até porque há obras disso. Exato. É bem provável que ele continue a ser lido. É um escritor com uma obra muito diferente de todas as outras, é muito particular. Eu às vezes até digo a brincar as pessoas, e ele tinha uma velha e conhecida rivalidade com José Saramago. As pessoas falam sempre muito da pontuação de José Saramago, quando António Lobo Antunes tinha uma pontuação, ou tem uma pontuação mais uma vez, muito mais abstrata, pessoal do que até José Saramago, mas isso faz parte da identidade, do encanto dele, porque o encanto talvez seja uma palavra demasiado clichê para explicar isto, porque ele usava as palavras e a posição das palavras e as frases partidas em pedaços, e de algo que está dentro de uma frase continua ao longo
todo um capítulo sobre si, usava as imagens que as palavras nos põem na cabeça, a posição social de cada palavra, ou seja, há uma palavra que pode parecer uma coisa muito banal, mas naquele momento e naquela personagem é quase a pintura de todo como é que eu ia dizer, um cenário social de uma determinada terra, ou bairro de Lisboa, ou de Benfica, ou do que for. Usa o que é feio também para fazer literatura. Ele descrevia muitos lugares e pessoas e comportamentos feios, mas depois criou uma grande obra a partir disso. E uma das grandes perguntas que sempre que leio José Saramago vem à cabeça, tendo em conta que é um dos temas também da minha vida, é como é que se traduz isto? Como é que alguém em francês ou em inglês ou em sueco, ele tinha uma admiração forte também pela tradutora para sueco da sua obra, como é que alguém consegue traduzir isto? Mas na verdade é verdade que consegue, ou seja, a obra dele foi traduzida, e por isso mostra também que os tradutores por vezes têm de ser, como é que eu dizer, eu diria, não querendo abusar dessa palavra, génios, para conseguirem transmitir para a sua língua algo tão genial como a forma como António Lobo Antunes usava a nossa língua. Eu gosto muito do escritor, acho que se percebe isso. Também sei que há muitas pessoas que não gostam, porque cada um... Quando o escritor é assim tão diferente, é normal que haja estas reações negativas. É muito difícil termos um escritor completamente consensual. Sim, e se calhar quando é consensual quer dizer que dali a umas décadas já ninguém vai falar dele. Exatamente. Se calhar é sinal de que estava demasiado no seu tempo. E por isso este escritor provavelmente daqui a umas décadas vai continuar. Não sabemos, isso é impossível saber, por mais que nós possamos querer, não sabemos se António Lobo Antunes continuará a ser lido daqui a 50 anos. Eu gostava de que fosse, mas não sabemos. Mas pronto, fica aqui a menção desta voz que agora já não temos. Vamos avançar e vamos para o mapa da língua. Não vamos. Então, muitas coisas para dizer. Antes do mapa da língua, eu gostava de dizer que Henrique Pereira dos Santos, como eu te disse, enviou-me uma pergunta. Pois é. E eu gostava de falar dessa pergunta aqui. Ele disse, eu, quando digo que tenho muitas coisas na cabeça, é essa parte. Às vezes quero andar depressa demais. Ele disse, pede-me desculpa pelo atrevimento, não é atrevimento nenhum, digo eu. Ele estava no carro, estava a ouvir-nos e pareceu-lhe ouvir um erro de concordância, porque eu disse, confesso que esta dúvida foi daquelas que me levou a ter de investigar. Não deveria ser levaram. E devia. Posso dizer que todas as pessoas têm os seus erros habituais, e as pessoas podem pensar, então, mas o Marcos está sempre a dizer agora para usar. Isto tem a ver com uma dúvida que vamos ver daqui a uns tempos. A frase só para os nossos ouvintes perceberem, entre aspas, confesso que esta dúvida foi daquelas que me levou a ter de investigar. Sim. E o Henrique Pereira dos Santos diz que tu devias ter dito levaram. Que levaram a ter de investigar. Deveria ter dito isso, exatamente. As pessoas podem perguntar, então, mas não é um erro, é simplesmente uma forma diferente. Neste caso é um erro individual meu e de outras pessoas também, que tem que ver simplesmente com a lógica da própria frase. Confesso que esta dúvida foi aquelas que me levaram a ter de investigar. Há várias dúvidas que me levaram a ter de investigar. E esta é uma delas, do grupo. Mas nós, por influência esta dúvida, acabamos por pôr o verbo levar no singular, quando ele devia estar no plural, porque estamos a falar aquelas dúvidas que me levaram a ter de investigar, e esta é uma delas. Por isso, Henrique tem razão, eu ali deveria ter dito de outra maneira. Mas isso acontece. E ainda levou na cabeça dos irmãos, ele diz aqui. Pois, sim, porque era ou seja, os irmãos estavam sempre a corrigir o erro que ele próprio também dava, e por isso é que ele ficou com ele na cabeça, e ficou com este alarme na cabeça, e quando ouve, repara com mais facilidade. Pronto, peço desculpa pelo erro, mas isso eu devo dizer, nós temos de tentar corrigir. Vai acontecer mais vezes. Mas vai acontecer mais vezes. E comigo então, preparem-se. Ninguém pode falar muito sem de vez em quando tropeçar. Claro. E falar muito sobre a língua não impede que nós não tropecemos na própria língua. É isso mesmo. Vamos então agora para o mapa da língua. Agora sim, vamos avançar. Gosto sempre deste comboio aqui nesta viagem que nós vamos. E hoje chegamos aqui a um momento em que as pessoas podem dizer, bem, se calhar houve alguém que também se enganou, como eu me tinha enganado naquela, e agora está a tentar justificar um erro que não deveria ser justificado. Mas não, porque estamos a falar da palavra insosso ou insonso. Como é que tu dizes? Eu digo insosso. Eu digo insonso, sempre disse. Mas e também perguntei à minha mulher. Mas por acaso nunca ouvi muitas pessoas a dizerem insonso.
cá mais para sul é muito normal. Só que o problema é que muitas vezes nós... é a minha influência. Ao ter dito isto, uma vez, ao ter dito isto num vídeo, houve até um casal de namorados que me disse: nós reparámos agora que dizemos de maneira diferente, mas nunca tínhamos percebido isso, porque a pessoa tem a palavra na cabeça, nem sequer... Até porque só li uma pequena... Sim. Mas se bem que é perceptível, sim. Insonso, nota-se aqui alguma diferença, sim. Mas pronto, mais para sul será mais insonso, mais para norte será mais insosso. Okay. Existem estão as duas registadas em vocabulários, em livros de língua, portanto, fazem as duas parte do padrão, tal como 18 e 18. Portanto, não é uma questão de correção ou de norma e depois desvio à norma. As duas estão registadas. Há até outras palavras registadas para querer dizer a mesma coisa. Insulso também quer dizer. Insulso também quer dizer a mesma coisa. Okay. De forma mais parecida com o latim. E há quem me diga: não, mas temos mesmo... Isso é tentar justificar um erro. Não, às vezes a língua dá-nos várias formas de dizer a mesma palavra, como em loiça e louça. E neste caso... Loiro. Exatamente. E neste caso, se nós queríamos mesmo ter a forma mais antiga, então seria insulso. Antiga, ou pelo menos mais próxima do latim. E insulso muito poucas pessoas dizem. Houve pessoas muito irritadas quando eu falei disso, a dizer que é claro que é X ou Y. É mais uma daquelas rivalidades, se calhar ténis-sapatilhas. E as pessoas dizem: então, mas é como... Há pessoas que se enganam e agora de repente vamos ter de aceitar só porque... Há pessoas. É uma tradição de há muito tempo as duas. As duas estão certas. E as duas estão certas e estão registadas e não há razão nenhuma para querer só uma delas. A não ser que a pessoa tenha um problema, como é que eu dizer, quase obsessão por só querer ouvir a versão que aprendeu. Claro, mas isso já é outra história. E com mais profundidade, eu ia dizer profundeza, já é a mesma coisa. Neste caso estamos no mapa da língua e, como todas as línguas, a nossa varia, e há sítios onde se diz mais insosso e outros sítios onde se diz mais insosso. E na dúvida, diga insulso. Pronto. Também descobri pessoas, exato, aí ninguém pode acusar de nada. Também descobri pessoas que dizem mais insosso para a comida e insonso para quando é uma pessoa sem sal. É? Um pouco como sonso. Essa distinção já é mais... É uma distinção muito pessoal dessas pessoas, atenção. Simplesmente usam uma das formas de forma mais denotativa e outra de forma mais uma atribuem à comida e outra... Okay. Mas essa foi uma surpresa para mim, não fazia ideia que era possível fazer esta atribuição diferente. É como se a pessoa usasse louça quando é da casa da avó e loiça quando é a casa da mãe. Exato. Bem, vamos aos mitos e às dúvidas. Neste caso não são dúvidas, são origens e também não são mitos. Quer dizer, são mitos, porque esta palavra, uma palavra que usas muito, se calhar. Não? Sim. Acho que todos usamos, mesmo quando não há pessoas que dizem... Agora até se usa muito ok. Pois. E como é que escreves? Simplesmente OK? OK. Também se podia escrever OK portuguesado, já está em alguns dicionários. Sim, eu por vezes, muito raramente escrevo OK de forma completa. Geralmente é sempre... Porque depois entramos aqui naquela conversa chata que é: se eu escrever só um OK, um OK, a pessoa às tantas acha que eu posso estar a ser rude. Então, se calhar, se eu escrever OK, a pessoa já acha OK. Eu, quando alguém me envia, e as pessoas fazem isso, mas quando alguém me envia OK, parece que está tipo, para despachar, não é? OK, tudo bem, está tudo... É difícil, é uma palavra difícil, mas é uma palavra muito útil e por isso é que ela se espalhou tanto. E há várias teorias sobre a sua origem. Eu vou só enumerar algumas delas. Esta é uma palavra que começa. Esta é uma palavra que começou logo com uma notícia falsa. Ou seja, a origem está numa notícia falsa e há muitas notícias falsas sobre a origem de OK. Desde a origem grega, há uma expressão muito parecida, com sentido parecido em grego, e por isso chegou-se a pensar que teriam sido os imigrantes gregos nos Estados Unidos. A palavra vem dos Estados Unidos, espalhou-se a partir dos Estados Unidos. Portanto, muitos gregos estão convencidos que vem do grego, mas não, já vou dizer qual é que foi a origem real e investigada, e já digo de onde é que eu fui buscar esta investigação, onde é que eu fui buscar. Há quem diga que vem de palavras dos nativos norte-americanos, há quem diga que vem, esta é a teoria que mais vezes ouço cá em Portugal, de zero kills, ou no kills, kills, numa tenda, numa fábrica, numa guerra. Podia ser a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Norte-Americana. Há várias teorias nesta nesta história falsa. Portanto, num determinado sítio ninguém tinha morrido, naquela tenda nenhum soldado morreu, então usaram zero kills, e quer dizer que está tudo bem, mas
Ok, vou parar. Mas é falso. Esta ligação desta história à palavra é falsa. E há mais histórias. Então, a origem foi investigada a fundo por alguns investigadores e na última década conseguiu-se perceber finalmente qual é que é a origem, e há registros escritos que percebem. Quero saber. Sim, e posso dizer já que esta história está contada toda a investigação está relatada num livro muito interessante de Ralph Keyes, é difícil de ter aquele nome, The Hidden History of Coined Words, ou seja, a história escondida das palavras cunhadas, ou seja, aquelas palavras que foram criadas em determinado momento. É um livro que só existe em inglês, para já, mas que é muito interessante, e aqui este livro conta toda a história, o que é que aconteceu. É uma história um pouco mais difícil do que estas histórias falsas. Tudo começa no final dos anos 30 do século XIX, em que havia um hábito jornalístico nos jornais. O que é que foi? É que eu agora estou a reparar que digo imensas vezes ok. Não te preocupes, está tudo bem. Okay. Está tudo ok. Então, nestes anos 30 do século XIX, os jornalistas em vários jornais dos Estados Unidos criavam abreviaturas brincalhonas. O que quer dizer com isto? Abreviaturas declaradamente e propositadamente erradas. Em vez de escreverem all correct, tudo bem, com A-L-L e depois um C, escreviam all, com O, a imitar a voz, né? All correct com K. E depois era abreviado para O-K. E isto usava-se nos jornais e está. Nós podemos ver. Que também se usa. Cá também usamos de vez em quando, exatamente. Isto está nos jornais, nós podemos encontrar estas abreviaturas nos jornais. Pronto. Mas não foi por causa disto, ou seja, se alguém for aos Estados Unidos, for uma hemeroteca e for procurar jornais dos anos 30, vai encontrar, dos anos 30 do século XIX, vai encontrar estas abreviaturas brincalhonas, e não era só esta, havia outras. No entanto, não é por causa de um jornalista ou dois usarem all correct, com OK, que esta expressão se espalha. Aconteceram duas coisas para que depois toda a população começasse a dizer ok. Primeiro, o presidente Martin Van Buren, em 1840, logo a seguir, candidata-se usando o slogan Vote for OK. Neste caso, o OK já não queria dizer all correct, mas sim Old Kinkerhook, que era uma alcunha que ele tinha, relacionada com a terra dele. Portanto, as pessoas em todo o país começaram a ter cartazes onde estava escrito OK, a palavra começou a estar na cabeça das pessoas. Depois, a seguir, nesse mesmo ano, em 1840, um jornal de Nova Iorque decidiu publicar uma história falsa, e sabe-se que é falsa, sobre um presidente anterior, Andrew Jackson, que tinha a fama de não saber usar bem o inglês. Então, a história era que ele escrevia OK para dizer que estava tudo bem. Esta história espalhou-se por vários jornais, começaram a publicar e todas as pessoas começaram a gozar com o presidente, a dizer que ele dizia OK, o Andrew Jackson, e de repente o sentido da palavra tornou-se muito claro, e as pessoas a brincar começaram a dizer OK e acabaram todas por começar a usar OK quando queriam aceitar o que a outra pessoa estava a dizer. E pronto, foi esta a história. Mas havia mais contornos, não é? Eu é que te fiz um sinal do relógio porque o nosso tempo estava a chegar ao fim. Podemos voltar à história do próximo episódio. É verdade, é como tu quiseres. Tá, tu é que mandas. Pronto. Bem, ficamos por aqui neste episódio domingo. Voltamos na quarta-feira só com dúvidas. Por isso, envie para o nosso e-mail, que é Marco Neves. Não é Marco Neves, é portuguessuave@observador.pt. portuguessuave@observador.pt. Pronto, e o número de telefone para enviar dúvidas através do WhatsApp, para ouvirmos a sua voz, é o 91002 41 85. Regressamos na quarta-feira, Marco. Um abraço.